Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E hoje, aqui como convidado, a gente irá debater com a doutora Cristiane Magalhães, ela que é delegada de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, titular da Delegacia Especial da Defesa da Mulher de Mossoró, e estará discutindo aqui conosco sobre a violência contra a mulher. Lembrando que você pode participar aí do Cidadania através das nossas redes sociais, pelo Facebook, Programa Cidadania, pelo Twitter, @cidadania_tvc e pelo nosso WhatsApp, 999059769. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda, boa noite. Desde já queremos agradecer em nome aqui do Cidadania, a senhora ter aceitado o nosso convite e vir aqui discutir conosco um tema já que é tão discutido, mas que nunca está, sempre está em alta, sempre devemos discutir, né? A lei da violência doméstica, o que isso pode acarretar, o perfil das mulheres, o perfil do homem que agride a sua companheira. Enfim, seja muito bem-vinda e espero que a senhora retorne aqui para discutir outros assuntos conosco. Primeiramente, boa noite, senhores telespectadores, boa noite, doutora Sheila, doutora Joyce. É uma honra estar aqui para tecermos, né, alguns comentários e alguns aspectos importantes a respeito da violência contra a mulher e também fazer algumas observações e até mesmo alguns conselhos, né, para que a mulher não seja vítima de violência doméstica. Iniciando aqui a nossa discussão, eu faço a primeira pergunta, que nós vemos nos últimos anos uma discussão mais intensa em relação à necessidade do combate à violência contra a mulher e o incremento de instrumentos públicos para essa proteção. Inicialmente, pode-se dizer que houve efetivamente esse aumento de rede de proteção, quais os mecanismos que foram criados e qual a função deles? Olha, doutora Sheila, na verdade, a lei, quando é criada, nem sempre os entes estatais, né, que são responsáveis para criar, né, implementar e concretizar as políticas públicas, elas avançam, como avança, né, com a criação da lei. Então, a Lei Maria da Penha, né, a tão festejada Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, que agora vai completar 10 anos, ela tem o espírito dela realmente um espírito de dispor de mecanismos de combate à violência contra a mulher. Mas não basta a lei, né? É necessário que também os órgãos estatais, né, tanto a União, os estados, municípios, eles encampem, abracem realmente as políticas públicas de criação, né, desenvolvimento em todos os estados, né, porque atualmente nós temos basicamente 7% no Brasil de municípios, entre os 5.000 e tantos municípios que nós temos no Brasil, apenas 7% de delegacia de mulheres. Então, ainda é muito pouco, certo? A implementação das políticas que estão desenvolvidas, estão elencadas na Lei Maria da Penha. Mas o pouco que nós temos, eu falo aqui pelo Rio Grande do Norte, certo? Especialmente em Mossoró, a rede integrada que nós dispomos aqui, né? Ela tem todo um esforço, tem feito todo um esforço, né? Gostaria de salientar que a parceria que nós temos tanto com o nosso juiz, doutor Renato Magalhães, com a nossa promotora, a doutora Karine Crispim, a quem eu mando um abraço agora nesse momento também para os dois, e também com a Defensoria Pública, né, os órgãos de saúde, as UPAs, os hospitais, que fazem as notificações de casos de violência doméstica. Então, a gente procura, mesmo com as dificuldades, certo, de estrutura, falta de verbas, etc., mas a gente procura fazer com que a Lei Maria da Penha ela não fique só no papel. Então, a gente dá todo o apoio, aquele apoio que é necessário, no trabalho da delegacia, no dia a dia, no trabalho que é realizado pelo juizado da violência doméstica, pela promotoria da violência doméstica. E isso tem surtido frutos positivos, né? Que é exatamente a redução do número de mortes de mulheres
em Mossoró. Então, nós estamos em março, graças a Deus, não tivemos nenhuma mulher vítima de violência doméstica. No ano passado, tivemos 5 mulheres que sofreram homicídio, 3 apenas de violência doméstica. Infelizmente, essas mulheres não tinham procurado a rede de proteção, né, e acabaram sendo mortas pelos seus ex-companheiros. Então, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas esses mecanismos eles podem ser melhorados desde que haja, né, um espírito dos nossos governantes de refazer, concretizar e melhorar cada vez mais essa rede de proteção, né, que é uma rede multidisciplinar, não só formada pela Justiça, nem pela Delegacia, nem pela Promotoria, mas pelo ITEP, pelos órgãos de saúde, pela própria sociedade também, quando denuncia uma mulher que é vítima de violência doméstica. Pois é, a lei ela é importante, mas ela é incompleta, né? É preciso enfatizar que a questão da estruturação dos mecanismos de defesa, né? E em relação, a senhora até citou, doutora Cristiane, as delegacias especializadas, né, na defesa da mulher, e nós gostaríamos que a senhora comentasse um pouco para o nosso telespectador a questão do motivo de haver essa delegacia especializada. Muita gente discorda, né, dessa especialização, desse tipo de delegacia, e nós gostaríamos que a senhora comentasse um pouco sobre a necessidade dessa delegacia especializada. Bom, e também do próprio juizado, né, que é especial também. Realmente, eu já ouvi até mesmo em programas de rádio que eu participei, pessoas perguntarem por que existe a delegacia da mulher e não existe a delegacia do homem. Eu até brinquei, existe até 2 delegacias para o homem em Mossoró, a primeira DP e a segunda. Em Mossoró temos apenas a delegacia da mulher. Se você olhar a estatística do Brasil em relação ao número de delegacias, o Rio Grande do Norte tem apenas 5 delegacias, certo? Eu estou há 16 anos à frente como titular da DEAN de Mossoró, e desde que eu entrei na Polícia Civil em 2000, apenas 3 outras delegacias foram criadas. Aliás, 2 outras delegacias foram criadas em governos anteriores. E depois não se falou mais nisso. Então já existem várias cidades aqui no Rio Grande do Norte que necessitam de DEANs. Certo? Claro que isso é um custo muito alto, porque isso depende ou da locação ou da construção de prédios, depende da regimentação de policiais, né, de capacitação de policiais, e esse número ainda é irrisório no Brasil, exatamente pelas dificuldades e também, às vezes, até pela falta de interesse, né, em melhorar, né, os serviços de atendimento à vítima de violência doméstica. Mas respondendo à sua pergunta, existe a delegacia da mulher porque existe um preceito na Constituição Federal, né, que é o princípio da igualdade, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que em algumas situações a mulher ela está em situação de vulnerabilidade, né? Assim como a criança, o idoso, a pessoa portadora de necessidades especiais. Em razão disso, certo? Existem casos que as mulheres não se sentem confortáveis em ir a uma delegacia e denunciar um estupro, né, uma agressão física a um policial homem. Então, por isso que existem as delegacias de mulheres no Brasil, ainda um número bastante pequeno, em razão do tamanho que o Brasil é, né? Mas nós temos essas delegacias exatamente para que a mulher seja acolhida, né, por policiais femininas, e mesmo que tenha nessas delegacias homens, esses policiais eles são capacitados todos os anos, o governo federal, o governo estadual, certo? Realizam cursos, a própria universidade estadual que tem realizado cursos, né, de capacitação para os policiais, para aquelas pessoas que trabalham também na área relacionada à violência contra a mulher. E aí é por isso que existe a Delegacia da Mulher, para dar o bom acolhimento à vítima de violência doméstica, à vítima de crime sexual, porque se deixasse essa vítima ser atendida numa delegacia comum, fatalmente ela não iria, por conta de se sentir talvez até um pouco constrangida de ser atendida por um homem. Então, a Delegacia da Mulher é uma necessidade e nós já conversamos
com os nossos gestores de que no Rio Grande do Norte necessita de mais pelo menos umas 6 delegacias em alguns municípios que são sedes maiores ou até iguais a Mossoró. É preciso que as pessoas compreendam que existe que a gente chama, né, de igualdade material e igualdade formal, né? Citando um exemplo bem popular, só para situar as pessoas, se a gente comparar, todos nós que somos cidadãos, nós temos o direito de ter acesso aos prédios públicos, por exemplo. Quem não tem dificuldade ou quem não tem deficiência de locomoção pode acessar facilmente uma escada. Quem tem alguma deficiência de locomoção precisa de presença de rampas, de elevadores. E se não tem rampas e elevadores, fica inviável o acesso dessa pessoa aos prédios públicos e, consequentemente, o exercício da cidadania, né? Então, é preciso que a gente compreenda que há uma igualdade material, né, que se relaciona com o direito do ser humano, da pessoa, e há uma igualdade formal, onde se busca mecanismos para viabilizar esse direito, né, Sheila? Exatamente. E o justamento da mulher, como ela está em situação de vulnerabilidade, existe uma delegacia especializada. Doutora Cristiane, na sua prática do dia a dia, na função de delegada, quais as principais formas de violência contra a mulher que são registradas aqui? Muito bem. De acordo com o artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência, né? A violência física, né, que vai desde um puxão de cabelo, né, um espancamento, certo? A lesões corporais, que são chutes, pontapés, né, que a mulher sofre, certo? Até mesmo a tentativa de homicídio ou, né, a própria situação que é a mais grave, que é o próprio óbito. Depois nós temos a violência psicológica, que vai naquela situação que envolve o crime de ameaça, os constrangimentos, a perseguição, né, a manipulação, certo? Aquele domínio, né, que muitas vezes o homem, por se achar que a mulher é inferior a ele, daí a questão da violência de gênero, né, pelo fato da mulher ser mulher, então ele acha que é o dono, é o proprietário da mulher. Geralmente, né, eles se acham verdadeiros donos. Os que agem dessa forma, eles tratam a mulher como propriedade mesmo. Exatamente, tratam como propriedade. Né? Já tive casos na delegacia de mulheres noticiarem que, em algumas situações, de que se separar dele, né, não vai amanhecer, né, se deixar a casa, né, tem que aguentar a violência, certo? Já teve caso da mulher noticiar que o homem dizia, eu não vou pôr a comida em casa se você não prestar os favores sexuais que você tem que prestar, né, como se fosse uma obrigação. Então existe também a forma de violência moral, que são os xingamentos, né, que também são bastante graves, né, noticiados pelas vítimas. Tem a violência patrimonial, certo? Que ocorre também, principalmente no âmbito da família, em que filhos, né, atualmente os usuários de drogas, né, jovens, estão dilapidando, né, o patrimônio dos pais, né, ou dos avós, vendendo os objetos para comprar drogas, certo? Praticando extorsões, furtos, etc. E também temos a violência sexual, certo? Que também pode, em escala menor, mas que pode também existir e que por vezes é noticiado também na delegacia. Então, essas são as formas de violência. A mais comum que nós recebemos na delegacia da mulher é a ameaça. Certo? Então, basicamente 80% dos nossos inquéritos, nós já estamos com 96 inquéritos esse ano, certo? E 80% deles são relacionados à ameaça ou ameaça com vias de fato, que é, no caso, uma discussão que ocorre, né, um acirramento de ânimos que ocorre entre o casal, né, ou entre ex-parceiros, né, e acaba acontecendo uma agressão física, certo? Que seja um puxão de cabelo, um tapa, um murro, e em seguida uma ameaça, né? Que seria a ameaça de morte, ou seria aquela ameaça de que vai comprar uma arma e estourar, né? Desfechar todos os tiros contra a mulher, ou então a ameaça condicionada, que se a mulher não voltar, vai matá-la. Enfim, essas são as situações mais corriqueiras, mais comuns que nos chegam a DEAN. Bom, esse segundo bloco do Cidadania está chegando ao fim, mas não saia daí que no próximo bloco nós teremos mais perguntas para a doutora Cristiane Magalhães. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.